Será que nós temos responsabilidade com aqueles que estão afastados dos caminhos do Senhor, daqueles que estão desviados do Evangelho das Boas Novas? Qual a nossa responsabilidade, o nosso papel em contribuir para que estas pessoas voltem para a casa de Deus? Qual a recomendação que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos no sentido de irem em busca destas ovelhas desgarradas? Qual o preço de uma vida que se perde neste mundo? Será que estas almas têm valor diante do coração de Deus e do nosso coração também? Se não, vejamos o que está escrito em Lucas capítulo 15, do versículo 8 ao 10, onde o próprio Jesus falou da seguinte maneira: Qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E, achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando a parábola fala sobre dracmas, está se referindo ao valor supremo de uma vida que pertence a Deus, mas que por motivos diversos se afastam da igreja, se afastam do rebanho. Porque, na verdade, os verdadeiros evangelistas consagrados, conatos, eles lutam para que vidas venham a se converter para o reino de Deus. No entanto, quando estas vidas chegam dentro da igreja, existe um outro rebanho dos escribas e fariseus, daqueles que se acham santos além dos outros, melhores do que todo mundo, mais religioso do que todo mundo, que começa a expulsar estas ovelhas do redil do Senhor, através da pressão, enfim. Mas o que nós devemos fazer quando alguém se desvia dos caminhos do Senhor? Qual deve ser o comportamento da igreja, principalmente dos líderes da igreja, dos ministros do Evangelho do Senhor Jesus? Esta parábola dá o exemplo da mulher que, com diligência, com muito esforço, com dedicação, com ação e atividade, foi em busca da sua dracma perdida. Assim devem ser todos nós que somos representantes de Cristo aqui na terra. Não podemos medir esforços no sentido de ir em busca daqueles que estão fracos na fé, daqueles que estão desviados dos caminhos do Senhor. E a mulher, quando encontrou aquela dracma, o que houve? Grande alegria. Ela convidou as amigas, as vizinhas, as conhecidas, certamente as pessoas do seu ciclo familiar, para comemorar a volta daquela dracma para as suas posses, para as suas mãos. Deve também esse ser o nosso comportamento quando nós, nas nossas atividades evangelísticas e visitando aqueles que estão fracos na fé, alguém se voltar para os caminhos do Senhor. Devemos fazer uma festa, um banquete, com muita alegria. Sabe por quê?
porque há alegria diante dos anjos de Deus, do trono de Deus, diante do coração de Deus, quando um pecador se arrepende, quando alguém volta-se para a casa de Deus, quando alguém é resgatado deste mundo enganador para trilhar o caminho do Evangelho das Boas Novas.